amigo, graça e paz. Hoje nossa reflexão vai de encontro à eternidade. A salvação que recebemos em Cristo Jesus, mediante a fé impartida sobre nós pelo Espírito Santo de Deus. Aliás, uma das maiores dúvidas para muitos cristãos é: será que sou verdadeiramente salvo? Em João capítulo 10, dos versos de 27 a 29, o próprio Senhor Jesus nos assegurou dizendo: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna e elas jamais perecerão. Ninguém as poderá arrancar da minha mão. Meu Pai, que as deu para mim, é maior do que todos. Ninguém as pode arrancar da mão de meu Pai. Queridos, eu creio que esta é a declaração mais poderosa e linda feita por Jesus a respeito do amor e da salvação. Aqui vemos a garantia que Ele nos concede por estarmos firmados nele por meio da fé. Porém, quando falamos sobre salvação, é muito importante entendermos primeiramente quem éramos e onde estávamos. Isto é o que chamamos de depravação total. A Bíblia, que é a nossa regra de fé e prática, ela declara: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Queridos, assim sendo, podemos dizer que cronologicamente a vida cristã está dividida em duas partes. Quem éramos antes em Adão, por onde o pecado entrou no mundo, e quem agora somos em Cristo Jesus. O homem em Adão vivia em tão grande depravação que todas as vezes que a Bíblia o menciona, fica clara a sua impossibilidade de achegar-se a Deus sem que a maravilhosa graça de Deus o alcance. Em outras palavras, antes da salvação, éramos chamados de escravos do pecado. Éramos também chamados de insensatos, desobedientes e extraviados. Éramos chamados de carnais e filhos da ira, inúteis, sepulcros abertos e, finalmente, chamados de mortos espirituais. Éramos assim antes de Jesus nos justificar. Veremos agora como se dá o processo de salvação. Em primeiro lugar, nós somos salvos unicamente pela graça irresistível de Deus. Em Efésios capítulo 2, dos versos de 8 a 9, declara: porque pela graça sois salvos, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Talvez quando você escuta Paulo dizendo: não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, sua pergunta seja: mas por que esta salvação não vem de nós? A decisão de aceitar a Jesus não parte de mim? Qual é então a minha participação neste processo? Boas perguntas, não? Em Romanos, queridos, nós temos o seguinte registro: se com tua boca confessares que Jesus é o Senhor e creres em teu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Romanos capítulo 10, dos versos de 9 a 10. Na verdade, tudo começa e termina em Deus. O que faz com que a citação de Romanos capítulo 10, dos versos de 9 a 10, se torne real em nossa vida, se dá pelo fato de que é o Espírito Santo quem nos concede poder para crermos. É isso mesmo. Quando alguém apregoa o Evangelho, e esta é a ordem de Jesus para nós com relação ao ide e pregai o Evangelho a toda criatura, o Espírito então é quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. É o que chamamos de regeneração ou novo nascimento. Você já ouviu esse termo antes? Queridos, a regeneração, ela antecede o arrependimento.
A regeneração antecede a confissão e a crença genuína no Evangelho. É o próprio Espírito Santo que cumpre a sua função de convencer o homem que está morto em sua depravação. Aliás, você já viu algum morto decidindo algo? Já viu algum morto indo para pagar a quem ele deve? É Deus quem concede ao homem o arrependimento. Em Atos capítulo 5, 31, Atos 11, 18, 2 Timóteo 2, de 25 a 26, você pode ler ali e encontrar as respostas. Mas em João temos o registro. Olha o que diz. Respondeu João: o homem não pode receber coisa alguma se não lhe for dada do céu. João capítulo 3, verso 27. Foi por isto que Jesus precisou nascer, Jesus precisou morrer, ressuscitar e principalmente ser ascendido aos céus. Ele mesmo disse: todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas quando eu for, vô-lo enviarei, e quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim, da justiça, porque vou para o meu Pai, e não me vereis mais, e do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. João capítulo 16, dos versos de 7 a 11. Irmão, com relação à salvação, eu quero concluir que, antes da nossa salvação, não conseguíamos ver o quão depravados e sujos estávamos. A salvação, ela é um presente de Deus que não se relaciona em nada com os nossos méritos. Olha só o que Jesus disse: ninguém pode vir a mim se... Nós temos aqui uma conjunção subordinativa condicional. Se o Pai que me enviou o não trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. João capítulo 6, verso 44. Os salvos em Cristo Jesus, eles devem ser frutíferos. Essa é uma das marcas da salvação. A marca dos salvos é a busca por santidade. Eles não se relacionam porque temem perder a salvação. Aliás, isto nem está em voga. Os salvos, eles sentem prazer em se relacionar com Deus, em obedecê-lo, mesmo quando acidentalmente pecam. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus. Se essa mensagem trouxe paz ao seu coração e fortificou a sua fé em Jesus Cristo, compartilhe com um amigo. Inscreva-se, por favor, no canal. Um grande abraço e que Deus te abençoe grandiosamente. Até o próximo.